Vamos apresentar uma série de reportagens com o tema O Futebol Local nas Ondas do Rádio Esportivo Capixaba. Serão 4 episódios abordando o contexto histórico, o estilo de narração capixaba, a realidade atual do rádio esportivo e dos clubes de futebol e os próximos passos desta cobertura. Locução, produção e edição, Lucas Melo. O futebol local nas ondas do rádio esportivo capixaba. O rádio esportivo no Brasil tem início nos anos 30, cerca de 10 anos após a primeira transmissão radiofônica, feita em 1922 pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1931, Nicolau Tuma fez a primeira transmissão de futebol pelas ondas radiofônicas. A Rádio Educadora Paulista, ao relatar os lances das seleções paulista e paranaense, começava a fazer história. O rádio passava a ganhar grande importância no cenário nacional. As principais capitais do país abrigavam rádios que passaram a acompanhar o futebol. A primeira grande transmissão a nível nacional foi a Copa de 38 na França. Em terras capixabas, ainda nos anos 30, um grupo de aficionados pelo rádio começava a construir a emissora que se tornaria, anos mais tarde, a primeira do estado, tendo transmissões esportivas como um dos carro-chefes. Dava-se início à Rádio Clube do Espírito Santo. Após anos de reuniões, estudos técnicos e parcerias, era levada ao ar, em 1939, a transmissão experimental da PRI 9, a primeira emissora capixaba. Em 1940, ela entrava no ar oficialmente, com ações majoritárias do governo estadual. Era o início da Rádio Espírito Santo, emissora por qual passa toda a história das transmissões esportivas no estado. De acordo com o pesquisador e atual diretor de programação da emissora, Danilo Souza, os criadores da Rádio Espírito Santo, antes mesmo da inauguração, montaram um elenco de peso, a exemplo das grandes rádios do país. Em 1939, a Gazeta, na época, criou um concurso que já era para apontar para a Rádio Espírito Santo, para a futura Rádio Clube do Espírito Santo, como era chamado, um locutor esportivo já para começar a trabalhar. E aí a Gazeta, o jornal A Gazeta, organizou esse concurso e se intitulou o Ari Barroso Capixaba. No resultado desse concurso, a Gazeta apresentou o ganhador para os dirigentes do Rádio Clube do Espírito Santo para que o contratassem, né? E foi assim que começou a parte de esportes na rádio. A rádio inaugurou em 14 de janeiro de 1940, seguindo os moldes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, da Rádio Marinque Veiga. Então, tudo que tinha lá, a gente tinha aqui também. A gente tinha rádio teatro, a gente tinha rádio novelas, a gente tinha a parte de esportes também. Então, a gente fazia tudo isso aí. Em 1941, as transmissões esportivas da Rádio Espírito Santo tornaram-se mais frequentes e com elas o sucesso de uma dupla que marcou época, Duarte Júnior e Darli Santos, o Mickey. Em nível nacional, o rádio vivia o seu auge. A chamada Era de Ouro fazia com que os locutores se tornassem celebridades, incluindo os esportivos. Mickey e Duarte Júnior, titulares da equipe de esportes da Espírito Santo, eram famosíssimos. Muito, até porque assim, naquela época não é como hoje em dia que de repente você pode vir trabalhar até de bermuda, né? Naquela época não, você ia para a rádio, principalmente os que ocupavam o microfone, eles usavam terno. O Darli Santos, uma vez, ele fez uma carta endereçada ao governo do estado, ao governador da época, ele pedindo um aumento de salário para os funcionários da rádio. Ele pedindo esse aumento, ele justificando por quê. Ele dizendo que eles tinham que estar bem vestidos, bem apresentados para o público. E foi, como você disse, na rua eles eram assim, aplaudidos, né? Davam autógrafos. Tanto os nossos artistas, porque a gente tinha um elenco grande de artistas também, de radioatores, cantores e tudo mais, e tinha os nossos do departamento de esporte também. Além dessa época de ouro para a cobertura esportiva, Danilo cita que anos depois, o futebol capixaba e, consequentemente, a cobertura pelo rádio dos eventos teve o seu segundo grande momento. E teve um auge disso aí na era de ouro do rádio, que vai de 1940 até 1960. Nessa época aí teve um auge muito grande também, com as coberturas que foram feitas, e, sabe, de Copa do Mundo, de tudo que você possa imaginar.
E tem também a partir depois dos anos 60, quando aí vem mais ou menos, eu consigo imaginar um outro momento de auge, foi a partir dos anos 80, que a rádio tinha uma equipe de esporte fortíssima. Então, com os maiores profissionais do rádio na época e dos jornais vieram para cá e, sabe, comandavam mesmo. Você pode ver que tem nomes como Jair Batista. A partir dos anos 70, 3 rádios faziam a cobertura esportiva diária dos clubes da Grande Vitória, além da Espírito Santo 1160M, a Super Rádio Vitória 640M, fundada em meados dos anos 50, e a Rádio Capixaba 1050M, que tinha o Scratch Canarinho. Tudo isso possibilitado pelo futebol capixaba forte, com clubes nas principais divisões do futebol brasileiro. O jornalista Rui Monte veio do Rio de Janeiro na época para o Espírito Santo e ficou impressionado. Era futebol de estádio lotado, 15, 20 mil pagantes. Era futebol em que Rio Branco Desportivo Vitória disputava mano a mano, vamos dizer assim, o comando do futebol capixaba. As torcidas, elas realmente prestigiavam os jogos. E tinha 4 emissoras de rádio. Tanto que eu vim do Rio de Janeiro, eu trabalhava na Rádio Continental, eu não tive dificuldade nenhuma de me empregar em rádio aqui. Eu fui trabalhar na Rádio Capixaba, Rádio Vitória, tinha a Rádio Espírito Santo, tá entendendo? E tinha, por incrível que pareça, a Rádio Gazeta que veio depois, tá entendendo? Aliás, eu fui o primeiro chefe de esporte da equipe da Rádio Gazeta. Na época eu trabalhava na TV Gazeta e nós inauguramos a Rádio Gazeta. Então eram 4 emissoras de rádio. Pelo fato do futebol capixaba ser valorizado, o ouvinte tinha o hábito de acompanhar os jogos pela latinha. A rivalidade era tremenda. As rádios, sadiamente, brigavam pela preferência do ouvinte, como destaca o locutor esportivo Ferreira Neto. E a disputa era ferrenha porque, por exemplo, Rio Branco e Desportivo iam jogar às 4 horas da tarde. 7 horas da manhã, a gente já começava a falar de futebol. Na concentração, eu me recordo que a Desportiva se concentrava lá na própria Jardim América, lá no Engenheiro Alecadra Araripe. O Rio Branco geralmente se concentrava ou no Hotel São José, ali na Princesa Isabel, perto da Esplanada, ou então ali no Hotel Cannes, na Avenida Jerônimo Monteiro. Então eu acordava às 6 horas da manhã, já ia pro hotel, tomava o café da manhã, e aí já tinha um âncora, Alexandre Santos, era o plantão, e era o âncora, ou então de manhã cedo tinha um programa do Edson Araújo, e a gente entrava já dando boletim, olha, nesse exato momento, acordou o primeiro jogador do Rio Branco, vai tomar o café, papapá e tal. Então era uma disputa assim, muito ferrenha, era uma disputa muito legal e gostosa, porque todo mundo queria ser na frente. Quem abria a abertura da jornada primeiro, já saía na frente. Mas era uma disputa legal, porque na Rádio Canarinho tinha o Wilson Caulite, tinha uma turma sensacional, mas era muito sadio, o rádio era muito forte. Tinha televisão, mas não era igual ao rádio, por causa desse imediatismo. E aí, você ia ver um Rio Branco Desportiva com 20 mil torcedores. Assim como no começo da implantação do rádio no Espírito Santo, a cobertura esportiva local ainda era muito ligada ao Rio de Janeiro. Como nos anos 40 e 50, o capixaba continuava a acompanhar os times cariocas. As emissoras do estado, além de disputar cada ponto de audiência na cobertura do futebol local, também iam ao Rio de Janeiro para alcançar o público capixaba que curtia os grandes clubes cariocas. Essa cobertura foi massificada, principalmente nos anos 80. A briga pela audiência ganhava mais uma emissora, a Rádio Gazeta 820 AM. Repórter da emissora na época, o jornalista Jorge Boeri conta como era esse tipo de cobertura, sempre mantendo a rivalidade e a concorrência. Porque, por tradição, o torcedor capixaba sempre gostou de time do Rio e de um time capixaba, sempre. Independentemente da época do fracasso ou não, do auge ou não. Sempre aqui se foi Flamengo e Desportiva, o Vasco e Rio Branco e assim consecutivamente. Antigamente a gente ia para o Maracanã, fazia os jogos das 5 horas no Maracanã, os jogos das 3 horas aqui com a equipe própria. Então eu sempre falava, a verba publicitária que a gente fazia com o jogo do Maracanã custeava a despesa da transmissão local. Então, era 3 horas na Desportiva ou no Salvador Costa, 5 horas uma equipe no Maracanã. Fizemos isso durante muitos anos. E houve uma grande rivalidade nessa época entre Gazeta e Espírito Santo, que um ficava marcando o outro.
Para onde ia, a gente ia atrás. O Espírito Santo vai, vamos também. Fizemos isso até numa eliminatória de Copa do Mundo no Paraguai. A gente soube que o Espírito Santo ia transmitir Brasil e Paraguai. E a gente falou, na Gazeta a gente falou, não, a gente tem que ir também. Não tinha dinheiro. Jorge Reis sentou do lado da mesa, pegou o telefone e vendeu 10 patrocínios em pouco mais de 1 hora. E fomos também com a equipe própria. Fomos de ônibus, mas fomos. A presença das rádios capixabas nos estádios locais e do Rio de Janeiro era maciça por conta de um grande apelo comercial das transmissões. Os anunciantes eram semelhantes aos das grandes rádios do país, como cita o locutor Vanderlei Alpoim. Então os grandes patrocinadores que estavam em Rádio Tupi, Rádio Globo, também estavam com a gente. Eu lembro certo na época, Tubos e Conexões Tigre, Brahma Chopp, Viação Itapimirim, Conhaque de Alcatrão, São João da Barra, era, entendeu? Então a rádio faturava muito, porque tinha também retorno, né? Com o declínio do futebol capixaba, após seguidas eliminações em campeonatos nacionais, houve um esvaziamento das emissoras que transmitiam o futebol. Os anos 90 ainda foram de cobertura intensa. Surgiram equipes das rádios América 690AM, CBN 1250 AM e Tribuna 590 AM, terceirizadas pelos próprios profissionais que se encarregavam de levar anunciantes para as emissoras. Na próxima reportagem, você vai conferir como se construiu o estilo capixaba de narrar futebol, influência do Rio, São Paulo. Para encerrar, fique com a narração de Ferreira Neto, pela Rádio Tribuna, de um trecho do jogo entre Vasco e Guarani, pelo Campeonato Brasileiro de 1995. Neto toma impulso para a cobrança de uma falta que leva relativo perigo para a meta defendida pelo goleirão Carlos Germano. Expectativa na marca de 17 minutos 44 segundos. Daqui a pouquinho, operação da equipe do Guarani. Camisa 15, Robson em campo. Robson, camisa número 15, lá vai Neto, preparou uma bomba. Defendeu o goleiro! Cata firme o goleiro Carlos Germano! No contra-golpe Neto, outra vez o Guarani. Carlinhos, cruzamento, tentou. Sidney chega aliviando o perigo da grande área.